Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro para nossa conversa nesta quinta-feira, 11 de dezembro, dia do engenheiro. Por que é dia do engenheiro, 11 de dezembro? Porque foi a primeira escola de engenharia, foi fundada no 11 de dezembro, virou depois Escola Politécnica do Rio de Janeiro, né? E, ao mesmo tempo, Getúlio Vargas, já na Revolução de 30, em 1933, por decreto-lei, regulamentou a profissão de engenheiro. Eu estou dando esse destaque por quê? Porque é a profissão mais eclética que existe. Sabe tudo. Olha, vocês sabiam que tivemos só recentemente aí 5 ministros da Fazenda, engenheiros, o da Dilma, Joaquim Levy. Antes dele, Pedro Malan, autor da frase "no Brasil até o passado é imprevisível". Pedro Malan, engenheiro. Mário Henrique Simonsen, engenheiro. O Carlos Rischbitter, lá do Paraná, engenheiro, ministro da Fazenda. Engenheiros hoje, cientistas, estão trabalhando nas suas especialidades para confirmar a teoria que começou lá com o Lenine Pinto, do Cabral, chegando a Touros, Rio Grande do Norte. E estão confirmando pela ciência, comparada com a carta de Caminha e a topografia da região, e outros fatos. E, bom, 11 de dezembro, eu cobri o julgamento de Collor no Supremo. Saiu dia 11 de dezembro a inocência dele, 1994. Estava cobrindo pela Globo. Foi considerado inocente de todos os crimes que foram apontados no processo de impeachment. Eu lembro que entrei no Jornal Nacional e disse, olha, foi inocentado, não encontraram prova nenhuma disso. E aí eu disse, pois é, sobrou a Operação Uruguai, de 5 milhões de dólares, mas isso é o imposto de renda que vai ver. Aliás, não pegaram nada do Al Capone, ele foi pego pelo imposto de renda. Collor me ligou furioso. Você está me comparando com Al Capone? Vai tornar mais pesada a cruz do meu calvário. Eu respondi, puxa, o senhor está dramático e teatral, hein? Mas esse episódio mostra, comprova aquilo que eu falei ontem, do artigo 129 da Constituição, que exige Ministério Público para ações criminais. Mas o impeachment não é uma ação criminal, é uma ação política, é um julgamento político. Ele foi, de qualquer maneira, né, ele acabou renunciando um pouquinho antes de considerar válido o impedimento, né? E é sim exigido para ações penais, como o inquérito do fim do mundo, por exemplo, que deveria ter Ministério Público. Não teve, portanto, é anulável, né? De fato, ou aliás, de direito, é nulo. Agora, de fato, aqui no Brasil estão acontecendo muitas coisas fora do devido processo legal, fora dos fundamentos do direito. Bom, e eu recebi hoje a notícia de que está marcado, eu estou indo a Santa Cruz do Sul semana que vem, e aproveitaram para marcar numa livraria lá chamada Iluminura, que é ótima, fica na esquina da Praça da Prefeitura, no antigo Colégio Mauá. Santa Cruz é ali no Vale do Rio Pardo. Lançamento do meu livro lá. A LVM anunciou, dia 17, que é uma quarta-feira, desse livro aqui. Eu vou estar lá autografando a partir das 5 da tarde. Bom, vamos à conversa de hoje, né? Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, eu vou começar falando de Brasil e Venezuela hoje, porque tanta gente diz assim, estamos virando uma Brazuela, né? Perdendo poderes. Lá na Venezuela tem um Supremo que está a serviço do Maduro, né? Aqui não, aqui Lula fica muito agradecido por ter sido descondenado, mas temos um Supremo superpoderoso. Eu estou contando isso por causa
do Prêmio Nobel da Paz deste ano. Ontem eu mostrei que a filha Ana, da Maria Corina Machado, foi à Academia Sueca para receber o prêmio. A Maria Corina iria receber pessoalmente, mas a saída dela foi uma coisa assim tão secreta da Venezuela. Ela está escondida na Venezuela. Saiu da Venezuela, foi até Oslo, na Noruega, só que chegou atrasada, mas foi recebida no parlamento, fez um discurso, disse que a tirania haverá de acabar. Incrível, ela, no hotel em que ela estava, ela foi à sacada do hotel, tinha uma multidão lá na frente, certamente de venezuelanos refugiados, gritando libertad, libertad, libertad. Não. Ela desceu, foi para a rua, no meio dos seus conterrâneos venezuelanos. Maravilhoso. Além disso, deu entrevista, né? Disse que não poderia dizer quando voltaria, nem por onde, mas vai voltar para a Venezuela. E foi um feito. Mais um, né? Porque vocês lembram que os americanos tiraram 5 refugiados, estavam mais de 400 dias asilados na Embaixada da Argentina, que estava, porque a Argentina cortou relações, estava sob os cuidados do Brasil, e o governo brasileiro nem ficou sabendo da operação. Foi tipo Operação Entebbe, foi tipo matar Bin Laden, foi assim, tiraram 5 de lá. Deixa eu ver, até anotei aqui o dia que aconteceu isso, foi no ano passado, foi em maio do ano passado. Eles estavam 412 dias na embaixada, cortavam a água, cortaram a luz, e a bandeira brasileira na frente da embaixada argentina. Agora ela saiu do seu refúgio na Venezuela, parou em Oslo, debaixo do bigode do Maduro. Em geral, ditadores ficam ridículos, né? Porque é uma coisa ridícula realmente. Mas eu, falando aí dessas coisas, né? Bolsonaro preso, a defesa de Bolsonaro pede para Moraes para ele ir para o hospital para fazer cirurgia. Era previsível Moraes dizer, não, eu quero uma perícia médica para saber se há mesmo necessidade disso. Ele está com tudo afetado. Os pulmões, com restos de infecções, porque ele tem aspiração na apneia noturna, aspiração do suco gástrico que sobe, entra no pulmão, né? Problemas pulmonares, portanto, problemas gástricos, portanto, o trânsito intestinal com problema sério, problemas na pele também, problema em entupimento de artéria, problema decorrente disso tudo na cabeça e agora confinado em 12 metros quadrados. Vai fazer uma perícia médica, foi o que Moraes pediu. A propósito disso, eu já tinha visto ontem, mas hoje eu fui ver de novo, é chocante. A calma do senador Alessandro Vieira, de Sergipe, do MDB, encarando o ex-presidente do Supremo, o ex-ministro do Supremo, o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e dizendo para ele que a gente sabe da advocacia fazendo lobby, contratos que nada significam a não ser pagamentos feitos, né? Venda de acesso a gabinetes, talvez o código de ética de Fachin faça alguma coisa, que teve gente andando de jatinho pago pelo crime organizado, hotel pago pelo crime organizado, restaurante pago pelo crime organizado, né? Mulher de ministro sem que ato justifique pagamento, né? Dizendo isso para Lewandowski, que estava lá firme.
Aí ele terminou dizendo: já tivemos presidente preso, presidentes, ex-presidentes presos, deputado preso, senador preso, ministro preso, ainda não tivemos ministro do Supremo preso. Interessante esse ainda que ele pôs lá. Foi chocante, né? Como cidadão brasileiro, a gente está vendo essa situação. Isso é uma crise ética mesmo. A pessoa ocupar um cargo desses e não sentir o peso da ética pelo o mecanismo de censura, enfim, a consciência, né? Eu acho estranho, é um defeito de fabricação, não é possível. Eu fico abismado com essas coisas. A propósito, né, falamos ontem já que Gilmar recuou. Na verdade, ele recuou premido por aquele projeto de lei que estava regulamentando o impeachment no Congresso. Eu acho que ele estava inseguro também quanto à confirmação no plenário dessa sua decisão. Porque é impossível que ele não saiba que o impeachment não é um julgamento, não é uma ação criminal, penal, civil, é uma ação política, movida num julgamento que é político, porque é no cenário político do Congresso Nacional. Na hora que ele disse que é exclusividade da Procuradoria-Geral da República, não faz o menor sentido. Está no artigo 129 que o Ministério Público, sim, é privativo do Ministério Público o início, a iniciativa de um processo criminal. E não estava o Ministério Público quando se criou o inquérito do fim do mundo. E está lá a ideia de Fachin, um código de ética. O código de ética a pessoa devia, na educação de casa, já devia sair pronto o código de ética. Isso é coisa muito, muito importante na vida de qualquer pessoa. Os princípios morais e éticos, é a mesma coisa. De justiça, principalmente alguém que é agente da justiça e o agente supremo da justiça. Esse código de ética tem muito na história da mulher de César, né? Que não basta ser honesto, tem que ter as aparências da honestidade. Essa história do contrato do Master, por exemplo, não tem nenhuma, né? Bom, não houve votos para cassar Carla Zambelli. Diz o artigo 53 que quando o Supremo condena e tal, tem que submeter ao plenário da Casa a que pertence, no caso, Câmara dos Deputados. Condenaram a Carla Zambelli por invasão digital do Conselho Nacional de Justiça. Mas há dúvidas sobre aquele Walter Delgatti. Ele fez por conta própria ou fez a mando de Zambelli, né? Bom, eu acho que por causa dessa dúvida não alcançou o número necessário de votos, que era metade mais um do total da Câmara, ou seja, metade, um pouquinho além da metade de 513. Né? Vale dizer, 257 votos, mas teve só 227. Teve, na verdade, 180 contra, né? 170 expressos e 10 se abstendo de votar. A abstenção de votar é não dar voto para cassar, né? Também não entrou Alexandre Ramagem, que também foi condenado. Não entrou lá na votação. O líder do PT, Lindbergh Farias, está pedindo ao Supremo uma liminar para revogar a votação. Um integrante do Poder Legislativo pede ao outro poder para tirar o poder do Legislativo exercido através de uma votação. É de embasbacar. O
a desinformação que tem pessoas que entraram na política e não sabem como funciona uma democracia, não tem a menor ideia, porque a natureza é autoritária. A natureza de sua ideologia é absolutamente autoritária, todo mundo sabe, a história sabe disso. Né? Bom, sim, foi condenado lá o Glauber Brito, que eu estou toda hora aqui chamando de Glauber Rocha. O Glauber Brito vai ficar meio ano sem mandato. Então, é isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia.